Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus, que vem ao nosso encontro. Palavra que transforma, palavra que restaura, que muda a nossa vida a partir do momento que encontramos um coração aberto, um coração que busca fazer a vontade de Deus. O Senhor no Evangelho vai nos contar uma parábola, a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a ouvirmos a palavra de Deus e a permitirmos que esta palavra molde a nossa vida, que essa palavra transforme a nossa existência, que esta palavra restaure o nosso ser, porque o poder da palavra continua atuando em nossa vida a partir do momento em que nos abrimos a ela. Na sequência do Evangelho de hoje, nós vamos perceber Jesus explicando esta parábola. Mas aqui agora eu trago para nós a certeza de que a palavra boa é semeada em muitos corações, mas depende do coração que esteja aberto para que ela de fato possa produzir frutos. É necessário, melhor dizendo, trabalharmos em nós para que a palavra de Deus, semeada no nosso coração, possa produzir frutos de conversão na nossa vida. O nosso coração precisa ser transformado nesse solo profundo, nesse solo fértil, que se deixa moldar pela palavra, nesse solo que se deixa regar pelo Espírito Santo. Para isso, queridos irmãos e irmãs, é necessário a docilidade para acolhermos a palavra de Deus e nos deixarmos conduzir por ela. Na palavra de Deus encontramos a verdade expressa para nós, para que possamos alcançar a santidade, e a santidade que nos leva a uma comunhão com Deus e, consequentemente, a vida eterna. Há muitas situações que roubam de nós a palavra, muitas preocupações, como o próprio Jesus vai nos explicar no decorrer deste evangelho, muitas situações que nos afastam do projeto de Deus, o inimigo de Deus que está aí para roubar a palavra do nosso coração, o espírito do mundo que quer nos afastar do projeto de Deus neste mundo tão ativista, em que a palavra de Deus anunciada muitas vezes não é acolhida. Queridos irmãos e irmãs, que possamos abrir o nosso coração, assim como aquelas multidões iam ao encontro de Jesus para ouvi-lo. O Senhor fala no nosso coração neste dia e nos convida à escuta. Quem tem ouvidos, ouça e deixe-se moldar pela palavra de Deus. Só assim a nossa vida encontrará sentido. A semente é boa, o semeador também é bom. O bom semeador é o nosso Senhor. A semente, a boa semente, a palavra de Deus que muda, restaura, transforma a nossa vida, nos dá esperança, suscita no nosso coração a fé. A palavra precisa ser acolhida no nosso coração, para que nós possamos, de fato, conformarmos a nossa vida conforme a palavra de Deus. Aí a nossa vida encontrará sentido. Que o Senhor nos dê a graça de prepararmos bem o terreno do nosso coração, retirando tudo aquilo que impede que a palavra cresça em nós. As vãs preocupações,
o orgulho, o rancor, a falta de perdão, o medo, a desconfiança do projeto de Deus para nós, nos impede de nos entregarmos totalmente a Ele e assim, nos entregando totalmente a Ele, deixarmos moldar, plasmar pela palavra de Deus. Somos recriados por meio da palavra. A palavra vem ao nosso encontro para criar em nós um homem novo, uma mulher nova, segundo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.